estava. Agora pula lá para o 35. E estando 35. E estando ele ainda falando, chegaram algum dos príncipes da sinagoga, e que dizia: a tua filha já está morta, para que enfadais mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, e não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e padeciam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas apenas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles iam. E entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Senta, dando palma para Jesus. Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Como é o culto da família, foi esta palavra que o Senhor Ele soltou no meu coração. É uma palavra que bastante conhecida, uma palavra que nós já ouvimos de vários pregadores falando, relatando sobre esta família. Uma família a qual tinha no cabeça, era um homem religioso. O cabeça, ele era um homem conhecido como príncipe da sinagoga. Alguém que tinha uma autoridade sobre o povo. Alguém que tinha uma autoridade sobre aquele ambiente. Era um homem respeitado, era um homem exaltado, porque Jairo era alguém chefe daquele lugar. Mas a Bíblia vai falar que dependendo de Jairo ser um homem de alta sociedade, dependendo de Jairo ser um homem bem sucedido, e dependendo de Jairo ser um homem chefe, a qual dava ordem aos seus trabalhadores. Mas infelizmente a fama, o dinheiro, o reconhecimento que ele tinha, infelizmente a enfermidade, ela bateu e entrou na porta da sua casa. Eu quero dizer para a minha vida e para a tua vida que não é o dinheiro que traz a cura. Eu quero dizer para nossas vidas que não é a fama, que não é o renome, não é a autoridade, não é o cargo eclesiástico. Sim, a presença de Deus, que ela traz a cura para aquela casa. Aleluia. E Jairo, sendo este homem príncipe da sinagoga, a qual o homem dava ordem aos seus trabalhadores, o homem a qual percebeu que além dele ser maior, existia um homem chamado Jesus. Ele percebeu que diante de ele tinha alguém maior do que ele. E também Jairo, ele percebe, irmão, que o que ele tinha não trouxe a cura da sua filha, não trouxe o milagre para dentro da sua casa. Aleluia. E Jairo, como príncipe da sinagoga era um centro religioso, social, para que muitos comunicavam judaico. Era um povo que obedecia à lei de Deus, mas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Era um povo religioso, a qual não acreditava que Jesus era o Messias, que foi enviado para o seu Pai para que viesse salvar a humanidade. Aleluia. E Jairo, sabendo ele que
que tinha uma autoridade diante do povo, Jairo ele não pensou e nem temeu de ir adiante à procura do homem chamado Jesus. Jairo ele não teve medo do seu povo recusar ele. Jairo não teve medo do povo não querer mais ele como lei naquele lugar, como cabeça daquele lugar. Por quê, irmã Lani? Porque a necessidade de Jairo fez ele se prostrar de um homem maior do que ele. A necessidade de Jairo fez ele se prostrar diante dos pés do Senhor. O homem a qual tinha o povo aos seus pés, agora aquele homem que tinha o povo aos seus pés vai se prostrar aos pés de Jesus. Aleluia. Vai se prostrar diante dos pés de Jesus. E a Bíblia vai falar que ele se prostrando, rogou, gritou, implorou, chorou, se humilhou, dizendo: Jesus, eu peço a ti que vai até a minha casa, porque tenho uma filha. Eu quero que o Senhor ponha a mão, que eu sei que ela será curada e vai viver. Por que Jairo faz? Acredita aquele que ele se humilhou, porque ele ouviu e percebeu que aonde Jesus passava operava milagre, aonde Jesus entrava o povo tem que se prostrar. Por quê? Porque só ele tem o poder de todas as coisas na minha e na tua vida. Aleluia. Jesus, quando conhece o homem, solta o coração do homem, independente que Jairo era judeu. Jesus ele não vai negar o socorro àquele homem. Sabendo Jesus que ele era um homem que não acreditava nele, sabendo Jesus que ele era um dos fariseus, mas Jesus não o abandonou na hora da sua necessidade. Deus ele não abandona ninguém, irmão. Eu costumo dizer, nós que abandonamos a Deus, nós que viramos as costas para Deus, porque Jesus, em meio à sua misericórdia, independente do homem sendo pecador, mas quando o homem se prostra diante dos pés do Senhor, ele é fiel para te ouvir. Ele é fiel para dar ouvidos à tua necessidade. E a Bíblia vai narrar que Jesus ele prossegue à casa de Jairo. Ele prossegue indo à casa de Jairo. A Bíblia também vai narrar aonde Jesus ia, acompanhava uma multidão. E Jesus, na caminhada à casa de Jairo, vai chegar um dos príncipes pagos da sinagoga. Vai chegar alguém que trabalha para Jairo e vai dar uma notícia que vai mexer com as estruturas de Jairo. Uma notícia qual que Jairo não queria receber. Ele vai dizer: Jairo, a tua filha acabou de falecer. Não incomoda mais o mestre. A intenção deles era essa. Não queria que Jairo se prostrasse e humilhasse diante de Jesus. Não incomoda mais ele não, porque a tua filha acabou de falecer. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que os fariseus, eles já achavam que Jesus só fazia milagre quem estava vivo. Jesus, para os fariseus, eles pensavam que Jesus fazia transformação enquanto está vivo, mas esqueceram que Jesus também é aquele que tira do mundo da morte. Jesus também é aquele que fecha a sepultura.
e dá vida ao que está morto. Aleluia. O interessante é que quando Jairo recebe essa notícia, creio eu que Jairo talvez olha para a cara de Jesus. E agora? Só que Jesus, com a sua sabedoria, vai dizer: Jairo, não temas, somente creia. Foi uma tapa para a cara daquele homem fariseu que veio dar notícia. Sabe por quê? Jesus demonstrou para ele que em meio à morte ele podia fazer milagre. Em meio a uma situação caótica, aonde eu e você achamos que Deus não pode fazer, Jesus chega e faz milagre. Para quê, mamãe? Para provar para mim e você que Ele é Deus, que Ele é Jesus, foi enviado pelo Pai, e na mesma autoridade que o Pai tem, Ele tinha. Ele tinha. Jairo somente crê. E o lindo de Jairo é que ele continuou ao lado de Jesus. E eu entendo aqui, irmãos, Jairo ele passa para nossas vidas 4 características. Qual, irmão? Ele passa para nós confiança. Ele passa para nós humildade. Ele passa para nós perseverança. Ele passa para nós fé. E o último, ele passa para nós transformação. Ele passa para nós a primeira confiança. Por quê? Porque nós temos que saber, esse Deus que nós serve, temos que ter a confiança que Ele faz o impossível acontecer. Jairo também nos ensina a humildade. E o que é a humildade, irmã? É eu andar rasgado, é eu andar fedorento, é eu andar com a roupa que o homem não vê que eu tenho dinheiro. Não, isso não é humildade. Humildade é quando você sabe que tem alguém maior do que você. É quando você reconhece que você não é nada. É quando você reconhece que você é pobre, miserável, e só quem pode fazer é Deus. Isso é humildade. Humilde. Jairo, ele nos ensinou a humildade ao homem a qual tinha um renome e diante de uma sociedade. Ele mostrou humildade. E mostra também perseverança. Por quê, irmã? Não adianta ter fé sem ter esperança, sem ter humildade. Ele mostra para nós perseverança. O que é perseverança, irmã Lani? Persista naquilo que você tanto quer. Persista naquilo que você tanto busca. Sabe qual é o nosso erro? Porque nós buscamos e queremos que Deus faça na nossa hora. É porque nós buscamos e queremos que Jesus faça no nosso tempo. Mas Jairo nos ensina a persevera. Persevera. Continua. Não desiste de orar. Não desiste de buscar. Porque uma hora ou outra, como Ele fez na vida de Jairo, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Meu Deus. Ele vai fazer na minha e na tua vida. E a fé? A fé que devemos ter
uma situação caótica, a qualquer momento ela pode ser transformada. Eu tenho fé que Deus pode transformar esta água em vinho. Eu vou rasgar para você entender. Eu creio que esse meu filho, traficante, usador de droga, fumador de maconha, bebedor, cachaceiro, ele pode ser alguém que vai trazer a palavra de Deus. Fé é algo que nós não vemos, mas nós persevera e crê. Fé é algo que nós não vemos, irmão. Fé é algo que nós achamos impossível acontecer. Aleluia. Isso é fé. Irmã Lani, mas é impossível. Aonde meu filho está, a situação que ele está, é impossível de ele estar aqui adorando a Deus. É impossível para nós, irmã. Por quê, irmã Lani? Porque nós não temos poder nem autoridade para transformar ninguém, nem a nós mesmos. Então você tem que ter fé que Deus pode transformar o teu filho. Você tem que ter fé que Deus pode transformar o teu marido, o teu sobrinho, o teu avô, seja lá quem for. Temos que ter fé que Deus, ele faz a mudança. O nosso erro é porque nós achamos que nós podemos, e a mudança não pode mais chegar na vida de ninguém. Chega, irmão. Assim que como chegou na minha vida, na tua vida, a mudança que nós somos hoje, ele alcança também aquele dos teus. Ela vai alcançar também. Uma hora Deus vai dar um ponto final, um basta na vida. Eu creio, meu Deus. Aleluia. E a transformação é algo também que ele nos passa. E nós temos que ter fé e crer na transformação de caráter, na transformação e na libertação de alguém. Porque muitas das vezes a gente diz assim: fulano está na igreja, mas não mudou, não teve transformação. Teve! Você com os seus olhos carnais não percebe, mas ele teve mudança. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele bebia, ele não bebe mais. Se ele tratava o povo com ignorância, ele não trata mais. Em simples detalhe, a gente vê mudança em alguém. Se é porque nós queremos abrir os nossos olhos e ver a mudança em alguém da forma que nós queremos, não é assim. Jesus, ele transforma alguém em simples detalhe, a qual muitas das vezes nós não abrimos a visão espiritual para reconhecer. Ele mudou, ela mudou. Foi um pouquinho, mas teve mudança. Irmão, mas tem que ser por completo. Não, irmão. Deus trabalha passo por passo. Se nem eu e você vamos libertar por completo, por que nós queremos que Deus liberte alguém por completo? Não podemos. Nós ainda que estamos aqui, se eu, irmã Lani, missionária Lani, ainda tem algo a ser liberto. Sim ou não? Sim. Não é porque eu prego a palavra de Deus, não é porque eu visto uma roupa indecente, não é porque eu dou paz do Senhor, não é porque eu louvo, não é porque eu dou glória a Deus, que eu não tenho mais nada a ser mudado. Não, irmão. Todos os dias nós temos algo a ser mudado. Enquanto nós vivemos em cima dessa terra, nós somos ainda falhos com Deus. Porque se existir santo aquele que não tem pecado, Jesus remata, para que não venha ser contaminado diante da humanidade. Então nós ainda tem algo a ser mudado. Se nós estamos aqui, é buscando mais ainda a transformação, a mudança. E o que mais, irmã Lani?
acreditar que Deus, assim como fez em nossas vidas, vai fazer na vida dos teus, vai fazer em meio aos teus vizinhos, vai fazer em meio a este lugar que nós moramos. Tem gente aqui, irmãos, eu sempre vejo isso. Tem gente que diz assim: o Miguel Arraes não muda, o Miguel Arraes ainda continua um ambiente minado, ainda continua um ambiente de morte. Não. Se você abrir sua visão espiritual, se você bem perceber, há quanto tempo tu não vê morte neste lugar? Há quanto tempo tu não vê matança? E por que ainda fica dizendo que não há mudança? Tem, irmão. Está tendo mudança em simples detalhe e nós não percebemos. Mas sabe o que é isso? É minha oração, a tua oração, que coloca esse lugar na mão do Senhor. Que o Senhor venha repreender o espírito da morte, que o Senhor venha repreender derramamento de sangue. E eu ainda creio, irmão, que Deus ainda vai fazer esse lugar um lugar de adoração.